Nome de origem hebraica, David significa o amado, querido, preferido. Davi é o mais conhecido dentre todos os reis bíblicos e foi o segundo rei do Reino Unido de Israel. Foi sucessor de Saul, após a rejeição deste por Deus. Conquistou Jerusalém e a tornou na capital religiosa de Israel, levou para lá a Arca da Aliança e organizou os serviços de adoração. Ajuntou e preparou materiais para a construção do Templo do Senhor. Antes de se tornar rei, o jovem Davi foi pastor de ovelhas, músico, poeta, escudeiro e um grande guerreiro. Lutou contra urso e leão para defender suas ovelhas, mas ficou grandemente conhecido por vencer o gigante Golias, sendo ainda adolescente, com apenas uma pedra e sua funda. Davi foi um excelente guerreiro, vencendo inúmeras batalhas à frente do povo de Deus. Dos muitos dons que possuía, como músico e poeta, Davi compôs inúmeras orações, salmos, hinos de louvor e súplica, sendo por isso considerado um dos mais famosos salmistas da Bíblia. Todos os feitos de Davi revelavam o seu amor, obediência e dependência ao Senhor Deus. Foi considerado por Deus como um homem segundo o seu coração, cumpridor da sua vontade. Apesar de ter vacilado no caso com Batseba, Davi se arrependeu das suas falhas e buscou perdão e salvação do Senhor. Da descendência de Davi veio Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Separamos alguns versículos bíblicos do rei Davi que são encontrados hoje atualmente nas Bíblias Sagradas. Salmos capítulo 89 versículo 20 e 24. Encontrei o meu servo Davi. Ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá. E o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos. Nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários. E destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão. E pelo meu nome aumentará o seu poder. 1 Samuel capítulo 16 versículo 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel capítulo 16 versículo 21. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. 1 Samuel capítulo 18 versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. 1 Samuel capítulo 18 versículo 5. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. 1 Samuel capítulo 18 versículo 7. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares. Davi, dezenas de milhares. 2 Samuel capítulo 2 versículo 4. Então os homens de Judá foram a Hebrom, e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. 2 Samuel capítulo 8 versículo 15. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. 2 Samuel capítulo 11 versículos 2 ao 5. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. 2 Samuel capítulo 11 versículos 16 ao 17. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes.
Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. 2 Samuel capítulo 11 versículos 26 ao 27. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor.